Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre o scrapbook, sobre algumas técnicas que podem melhorar a criação das suas páginas. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a criação de páginas. Por quê? Porque eu quero que vocês pensem hoje comigo como é que pode melhorar essa parte de criação, o processo de criação das suas páginas de scrapbook. Porque eu quero mostrar para vocês uma forma para que o processo criativo, desenvolvimento da página, ele fique mais organizado, mais fácil. E não é que é um passo a passo engessado, que eu vou dar aqui o passo A, B, C, D, que você tem que seguir certinho, não. É uma ideia, é uma lógica para que você consiga fazer as suas páginas de forma mais organizada, manter o seu material também mais organizado, que isso facilita muito na hora que a gente está criando nossas páginas, saber o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente precisa comprar, também ajuda na economia e faz com toda essa organização para montar, para criar, você vai fazer cada vez páginas mais incríveis e mais lindas, não é verdade? Então, a primeira coisa sempre é pensar na foto. No scrapbook, a gente faz a nossa página, a criação, a montagem, baseado numa ideia de uma foto. Então, é muito mais fácil eu criar uma página em cima de uma foto do que adaptar alguma foto para aquela página, não é verdade? Porque a foto traz uma história, ela conta alguma coisa, e aí a página do scrapbook vai montar o cenário, vai ajudar a contar aquela história daquela foto. Então, hoje, para vocês verem aqui, eu escolhi essa foto, véspera de Dia das Mães, as crianças pós-aula, todas animadas, que são, né, a luz do meu dia, principalmente no momento que a gente está vivendo, ter eles aqui do meu lado, eu poder acompanhar eles, faz toda a diferença na minha vida. Então, eles são a minha luz e a ideia da página foi essa, pensar que eles são a luz da minha vida, o que me dá ânimo para acordar, fazer as coisas, criar páginas lindas para eles. Então, a ideia principal, como eu pensei em luz, então eu decidi escolher o tema baseado nisso. Escolhi da foto, então eu tive a ideia de fazer sobre a luz da minha vida. Com luz eu pensei luz, brilho, estrelas. Então, baseado nessa ideia, eu comecei a procurar a minha página base e os elementos que eu iria usar nessa página. Então, como eu decidi fazer com o tema meio que estrela, luz da minha vida, então eu decidi usar cores de uma paleta entre amarelo, laranja, bege e usar estrelas para compor essa minha página. Com isso, eu escolhi essa estampa, que fui eu que fiz, e também, deixa eu achar aqui a outra parte, fiz essa composição com várias estrelas, que as duas juntas vão formar a minha página base. Então, depois que eu escolhi a foto e decidi um tema, eu vou procurar uma página base ou que eu compre já a página do scrapbook pronta, ou que eu possa montar essa página. No caso, eu escolhi esse fundo com esse aqui, que vocês vão ver como é que vai ser a montagem hoje, e também os elementos que eu vou colocar junto com essa página. Eu imprimi mais algumas estrelas para poder cortar e complementar a minha página. Eu também fiz essa plaquinha aqui escrita Luz da Minha Vida, onde eu fiz a impressão justamente ela em papel gloss para dar um destaque, para dar um brilho. E além disso, eu decidi colocar mais algumas estrelas usando cortadores. Então, eu fiz a impressão aqui, né? E aí a gente passa para a parte do corte. Primeiro eu vou mostrar para vocês as folhas que eu vou utilizar para cortar as estrelinhas. Eu escolhi essas 3 variações, né, em tons de meio alaranjado, indo para o amarelo. E peguei esses 2 cortadores aqui de estrelas em tamanhos diferentes que eu vou utilizar na minha página. Essas estrelas eu já deixei algumas delas aqui cortadas.
Aqui, ó, essas aqui são essas menorzinhas. E essas aqui são as maiores. Eu cortei nos 3 tons do papel que eu escolhi, as estrelas. E o corte com o cortador, ele é bem simples, gente. Você escolhe o cortador, esse aqui, ó, são até 2 marcas diferentes. Esse aqui é da Toque Cri. E esse aqui é um cortador importado, que eu comprei. Então, esse aqui, eu tenho que só pressionar ele em direção à parte de baixo. Ó, bem simples. E esse tipo de cortador eu posso tanto usar a estrelinha que eu cortei, que é o caso que eu vou usar aqui hoje, como eu posso fazer um detalhe no papel, é que aqui não foi o caso, né? Por isso tá meio torto, que eu só cortei as estrelinhas. Mas você pode pegar o papel e fazer um vazado, e usar esse papel vazado na sua página de scrapbook. Então, isso aqui pode formar uma moldura, de alguma foto, ou até mesmo um detalhe a mais. Então, escolhidos e feito os cortes com os cortadores, eu vou passar a parte do corte ali daquela página que eu coloquei várias estrelas. Aí eu já deixei uma aqui cortada para vocês verem. Qual era a minha ideia? Era justamente vazar todas essas estrelas, fazer o corte de todas elas. Então, é a mesma estrela que eu só fui aumentando e diminuindo, trabalhando ela e espalhando ela pela página. Essa página aqui, que fui eu que desenvolvi. Aliás, as minhas alunas agora, elas têm um módulo que as lives e os nossos encontrinhos no Zoom, elas vão ter acesso aos arquivos. E esse aqui já é um dos arquivos que vai ficar disponíveis para elas, tanto da live como do nosso arquivo, para que você também possa, as minhas alunas também possam reproduzir em casa todo esse trabalho das páginas que eu desenvolvi. Então, para fazer o corte desse, é bem simples, gente. Eu prefiro, você pode usar tesoura, mas a tesoura pode machucar o papel no momento que você entrar aqui. Então, é muito mais fácil você utilizar o estilete. Fala, filha. A Júlia perguntou qual papel você utilizou. Para impressão, eu uso papel sulfite na gramatura 150. Então, eu coloco na qualidade de impressão maior da minha impressora, para que ele saia todo por completo, sem nenhuma faixa branca no meio, que às vezes pode acontecer. Se você usa uma configuração normal, eu coloco sempre em ótima, e aí eu só mudo. Se eu uso papel sulfite, eu deixo papel sulfite na configuração máxima da minha impressora, e se eu uso papel gloss, né, papel fotográfico, eu mudo para papel gloss e continuo com a configuração máxima, para que saia a melhor impressão possível e dê qualidade para minha página. Então, eu fiz a impressão na gramatura 150 da folha de sulfite, tanto dessa aqui das estrelinhas, como do outro que está estampado. Venho aqui, seguro, posiciono o papel, lembra? Sempre posiciono o papel, seguro firme aqui e faço o corte. Eu vou sempre desprezar essa parte cinza. Vou fazer outro corte, eu mudo o papel para que a minha mão fique o mais confortável possível e eu posso fazer o corte. Karine, eu ainda não tenho muita habilidade, vai sair tudo torto. Se você não está com segurança, régua. A estrela é toda reta, o que facilita a utilização da régua. Então, posiciono a régua, venho aqui, que eu quero vazar, eu não quero que passe. Então, eu venho aqui, ó, da pontinha da estrela até outra junção, e ele vai fazer o corte. Faço isso, eu fiz isso em todas as estrelas que eu coloquei aqui no meu projeto, que a ideia é justamente que todas elas fiquem vazadas, porque eu vou querer fazer um detalhe com papel vegetal, que vocês vão ver daqui a pouco. Aí eu vou só cortar essa aqui já estava cortada, eu vou cortar essa aqui para vocês verem. Fala, filha. A Angélica disse qual a diferença entre papel gloss e papel fotográfico. Fotográfico, você tem mate e gloss.
Tem esses dois tipos. Papel fotográfico é aquele que fica melhor a impressão da foto. O mate, ele não é tão brilhoso, mas ele tem uma superfície mais lisa. Então, o papel fotográfico mate, ele não tem o brilho e tem a superfície mais lisa, que justamente melhora a qualidade da impressão da sua foto em casa. E o papel fotográfico gloss, ele é brilhante. Então, ele dá aquela sensação realmente de foto que você imprimiu, que você mandou fazer a impressão, quando você faz a impressão na sua casa, na qualidade maior da sua impressora. Vou finalizar aqui o corte da minha estrela, rapidinho. Vocês viram que eu imprimi de um cinza bem clarinho, porque a intenção era só que eu soubesse o formato da estrela e cortasse ela certinha. Mas eu estou desprezando toda a parte cinza, que eu só quero que fique a parte branca aparecendo, tá bom? Então, ó, viu? Ficou aqui, ó, o vazado, o cinza eu desprezei totalmente, ele tá aqui, ó, só para ser a margem que eu precisaria cortar. E com isso, eu vazei todas elas. O que eu fiz aqui? Eu fiz vários detalhes em cada estrela, ó, de formas diferentes, ó. Essas aqui, eu fiz aplicação com cola de glitter, fiz vários pontinhos com cola de glitter em volta delas. As menores, eu fiz como se fosse um pontilhado, né? Como se fosse um ponto de costura, com uma caneta em gel dourada. E as estrelinhas menores, eu só fiz um sombreado com giz pastel. Como é que faz sombreado com giz pastel? Rapidinho para vocês verem. Então, vocês viram que apesar do papel ser branco, eu não deixei ele branco, né? Eu peguei e deixei ele todo, eu fiz algum tipo de detalhe. Giz pastel, pode ser giz de cera, ou pode ser até mesmo sombra mesmo de maquiagem, também dá o mesmo efeito. Eu gosto de passar com o dedo, ó. Passei aqui no giz pastel seco e fui sombreando aqui, ó, o contorno da estrela. Eu fiz nas estrelas menores, mas é que eu só tô fazendo na maior para vocês verem. E ainda eu posso, aqui eu só fiz com amarelo, mas eu posso, se eu quiser fazer um degradê, e já dá um efeito, eu não deixo o papel branco assim chapado. Deixa eu deixar essa aqui de lado. Cortei as minhas estrelas, aproveitei essa aqui e fiz um molde e cortei algumas estrelas maiores naqueles papéis que eu já tinha feito e também passei glitter nelas para dar um efeito. E uma outra estrela também que eu tinha feito a impressão é essa aqui. Para elas, eu coloquei no meio cola também com glitter, só que essa aqui não é a dourada, é a branca, certo? E fiz o corte em volta. Quando eu vou colocar um detalhe assim no meio ou em alguma parte de um elemento muito pequeno, eu prefiro passar a cola primeiro para esperar secar e depois fazer o corte, porque num elemento muito pequeno você ficar passando a cola gera um pouco mais de dificuldade. Mãe. Oi. A Rosendene perguntou como é o giz pastel. Ah, o giz pastel. Deixa eu mostrar para vocês. O giz pastel é assim, ó. Ele tem o giz pastel seco e o giz pastel oleoso. Eu prefiro trabalhar com o giz pastel seco. Você acha dos dois tipos. Esse aqui eu comprei pela internet no Mercado Livre. Você acha em vários sites. E ele é como se... Ele lembra muito o giz pastel, um giz de lousa, sabe? Só que ele é um pouco... Ele não é tão esfarelento, ele tem umas cores mais vivas. Então você consegue trabalhar olha como ele sai fácil no dedo, ó, só mexer ele já. Então ele é bem, ele tem cores mais vivas do que os giz que usa em lousa e ele tem essa propriedade de esfumar muito fácil. O que facilita quando você vai fazer qualquer tipo de esfumado no papel e fazer algum detalhe sobre ele. Peguei aqui esse papel que eu já tinha cortado, coloquei ele sobre um outro papel branco e eu meio que delimitei, só para eu saber mais ou menos onde ficava cada estrela. Aí eu fiz um esboço bem por cima, não risquei, tá? Dá para ver? É que eu risquei bem fraquinho, ó. Deixa eu ver na câmera da frente.
Eu fiz bem fraquinho, só para poder visualizar onde estava cada estrela no vazado que eu fiz, certo? Ótimo. Então, com esse delimitado, agora eu vou pegar as estrelas que eu já tinha pré-cortado, não essas aqui que eu imprimi, mas as que eu cortei com o cortador. E vou espalhar elas pelas estrelas, que depois eu vou colocar o papel vazado em cima. A ideia é fazer como se fosse uma composição, uma sobreposição. Vou usar cola branca e vou começar a espalhar as estrelinhas. Aí eu espalho de forma mais aleatória, concentrando nos cantos de umas estrelas, espalhando em outras. E bem pouquinha cola, tá, gente? Só para dar a ideia que eu preciso. Vou colocar um pouquinho aqui de cola para facilitar. Aí colei aqui algumas estrelinhas, vou espalhar aqui as outras cores também. Que depois a gente vai colocar o papel vazado em cima. O risco que eu fiz, gente, é só para ter uma ideia de onde as estrelinhas iam ficar. Para eu concentrar só naquele lugar e não sair colando um monte de estrela pelo papel e às vezes desperdiçando material. Você pode falar assim, Karina, não estou entendendo onde você está querendo chegar. Mas calma aí que vocês vão entender. Colei aqui um monte de estrelinha. Deixa eu ver, acho que eu já... Só colocar mais umas aqui nessa outra grande. Opa! Fiz aqui toda essa bagunça, entre aspas. Quando eu colocar em cima, ó, as estrelinhas que eu colei, elas vão ficar em destaque dentro das estrelas vazadas que eu tinha colocado. Essas menorzinhas, depois, eu vou colar uma parte da página aqui de baixo que vai sobrar. Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu deixar essa aqui secando um pouquinho aqui de lado, tá? E vou fazer a base do meu projeto. Ó, tá vendo? Essa folha aqui, eu fiz a impressão, eu que fiz a composição dela. Escolhi esse fundo em degradê em amarelo e fiz essa composição de estrelinhas nos 3 tons que eu escolhi do papel. Os 3 tons que eu escolhi do papel, eu deixei as estrelinhas e coloquei esse degradê em fundo amarelo. Vou cortar aqui as bordas rapidinho, porque quando a gente faz a impressão, apesar de colocar na folha total, ele não faz a impressão na folha total, né? A impressora sempre deixa uma borda. Então, eu desprezo essa borda branca. Rapidinho aqui, ó, tesoura estilete. Vamos lá. Aqui, ó, rapidinho. Desprezei toda a parte branca do papel, que sobrou da impressão, para dar um acabamento mais bonitinho. Vou agora pegar aqui 10 centímetros, vou usar a base como referência, a minha base que dá para eu ver, ó, 10 centímetros aqui, vou cortar. Deixa aqui de lado que a gente já vai usar. Nessa faixinha aqui que sobrou, vou pegar a dupla face.
Vou colocar nela, toda aqui na beirada. A dupla face que eu uso, ela tem 12 milímetros. Esse é o tamanho certinho para me dar de margem para eu colar no outro papel. Então, já fica mais fácil de eu trabalhar sabendo disso. Venho aqui bem na beirada da dupla face e colo o meu papel. Pera aí. Colei aqui, ó. Tem essa parte, lembrando que aqui ela tem a borda, né? Porque a gente desprezou a outra. Eu só venho aqui e faço o corte também. Da diferença do papel branco. E aí eu já fico com minha página completa de scrapbook. Lembrando que ela tá um pouquinho menor, que ela é feita por folha de sulfite, então ela fica com 29 por 29. Uma folha de scrapbook tem 30,5 por 30,5. Aí ficou assim. Aproveito esse pedacinho aqui que sobrou e vou cortar do tamanho dessas estrelinhas. Então, vou cortar aqui, ó, uns 2,5 centímetros, fazer uns quadradinhos, só para aproveitar esse pedaço aqui, que a gente nunca joga nada fora. Tudo se aproveita, inclusive as sobras de papel. Até se vocês tiverem alguma dúvida, o que eu faço com as minhas sobras, Karine? Tem várias ideias aqui no canal que vocês podem utilizar e fazer muitas coisas legais com as sobras de papéis de scrapbook. Então, vamos guardar as sobras e vamos reutilizá-las. E isso tudo, gente, que eu tô pensando aqui fazendo com vocês, eu fiz um esboço num papel para eu saber as etapas que eu tinha que cumprir. Então, isso ajuda também no processo criativo. Às vezes a gente muda de ideia no meio do caminho, decide colocar um papel que a gente não estava planejando, um glitter a mais. Sim, mas se você já tem uma ideia principal, as mudanças só vão agregar. Agora, se você fica fazendo aleatoriamente, às vezes um projeto que começou de um jeito pode terminar do outro e de um outro jeito que você não queria que ele terminasse. Começar com uma ideia e terminar com outra. Ó, passando aqui cola, bem pouquinho, só para fixar. Tô colocando onde eu determinei que estão as estrelinhas menores. Aqui, ó. Aí, se eu só pegasse e já fizesse assim e colocasse a folha sobreposta, já ia ficar bem legal, né? O vazado, eu só faço a colagem aqui em volta para justamente mostrar que são dois papéis diferentes. Eu não vou pegar e passar cola aqui, deixa chapado, que aí tira a ideia. Mas ainda quero fazer mais uma coisa. Eu quero colocar uma folha vegetal para dar uma ideia de que tudo isso aqui que eu fiz, ele está encapsulado. Então, ó, coloquei a folha vegetal em cima. E olha como é que fica. Parece que tem várias cápsulas. Sabe aquela ideia que o glitter, o papelzinho, ele fica dançando no papel? Essa é a ideia que eu queria passar aqui. Então, vamos à montagem. Vou passar a dupla face primeiro aqui em volta, na parte de trás. Tudo bem, filha? Aí eu venho aqui primeiro, eu vou virar para mim, tá, gente, para ficar mais fácil. Posiciono papel vegetal para cobrir todas as estrelinhas. E agora eu vou colocar mais um pedaço de papel vegetal.
de dupla face. Nas pontas, que lembra, eu não quero que fique aquela ideia que tá chapado, que tá muito grudado no papel. E aí depois eu vou vir tirando o excesso, tá? Pronto, de um lado. Do outro. Tirei a proteção. E agora sim eu venho aqui e posiciono um papel com o outro. E aí eu fixo com a dupla face que estava atrás. Essa margem que sobrou aqui, a gente vem com régua e estilete. Pronto, ó. Então aqui, ó, ficou a nossa base. Olha como ficou legal a ideia do encapsulado aqui com o papel vegetal, que dá essa ideia de que ele tá, os papeizinhos estão presos, mas meio que soltos. Viram? A foto eu coloquei aqui dupla face atrás já, deixei ela preparada. E eu vou colocar ela aqui neste canto, entre a faixa que eu fiz e as estrelinhas. Vou pegar todas aquelas estrelas que eu já tinha deixado preparado, ó, que vão ajudar a compor e dar volume. Por quê? Porque atrás eu coloquei um pedacinho de fita banana para ela saltar do papel. E eu vou colocar também fita banana na plaquinha que eu fiz, Luz da Minha Vida, que meus filhos são a luz da minha vida, né? Deixa eu pegar aqui um pedacinho de fita banana. E aí eu venho aqui, ó, tiro a proteção da fita banana. E aí a gente passa para a parte mais legal, que é montar a página e vê-la ganhando vida. Vou colocar mais uma aqui. E mais uma aqui. Aí sobrou estrelinha, sobrou papel. Eu posso vir compor mais, ou eu posso vir com glitter, com adesivos que você já tenha na sua casa, ou o que sobra a gente guarda para usar depois, porque sempre tem algum projeto que vai pedir uma estrela, uma cor, um brilho. Então, ai, Karina, eu cortei um monte, ó, as estrelinhas aqui que sobraram. E o que eu faço agora? Guarda e usa em outro projeto. Pode ficar tranquila que vai ter sim. Isso também faz parte da organização da sua página. E ficou assim o nosso projeto de hoje, com o tema Luz da Minha Vida, que você também vai poder fazer com o tema da luz da vida de vocês, ou aquilo que ilumina, aquela pessoa especial que está sempre do seu lado, seus filhos, seu marido, um amigo muito especial que te ajuda em todos os momentos. Então, essa é a ideia de hoje, é mostrar aquelas pessoas que iluminam o nosso dia e a nossa vida, tá bom?